Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Daniele Mamed. Nós estaremos juntos esse semestre para estudar a linguagem jurídica, ok? Então, nessa primeira aula, eu gostaria, primeiramente, de me apresentar e também de apresentar a disciplina, para que a gente possa combinar já desde o início como que nós vamos desenvolver as nossas atividades e o que vocês devem esperar da nossa matéria, tá certo? Vocês vão perceber que eu costumo usar mais ou menos uma mesma metodologia nas aulas, mas sempre alternando aí as atividades para não cansá-los e tentar deixar essa matéria um pouco mais dinâmica, certo? É uma matéria bastante importante para as vossas carreiras, então nós precisamos ter bastante cuidado, bastante atenção e recomendo que vocês aproveitem o curso para realmente incorporar aquilo que a gente vai trazer para vocês nessas aulas. Nós sabemos que não estamos da forma como nós gostaríamos, né? O que nós gostaríamos, na verdade, era de encontrá-los na universidade, de ter aquele momento juntos em sala de aula, mas nesse atual momento pandêmico, o que nós podemos fazer é nos encontrar virtualmente, tá certo? Então, vamos aqui apresentar um pouco para vocês do que nós vamos fazer ao longo do semestre e também contextualizá-los na disciplina para que vocês já tenham os primeiros contatos aí com os conceitos que a gente vai trabalhar inicialmente, certo? Então, gente, vamos lá. Essa aqui é a nossa ementa, certo? Então a ementa ela vai exprimir o conteúdo, aquilo que minimamente precisa ser trabalhado na disciplina, ok? Então, a disciplina de linguagem jurídica especificamente, vocês podem dar uma olhadinha aí comigo, vou deixar os slides à disposição de vocês sempre, todas as aulas, lá no Google Classroom, então vocês não precisam ficar se preocupando de fazer anotações em excesso, nada disso, porque o básico vai estar lá, a não ser que vocês sejam do tipo de aluno que gosta de ir anotando, como eu era, né? Como sou ainda, porque nós professores somos eternos alunos. E eu gosto de trabalhar assim anotando, mas caso queiram, né? Então vocês podem entrar previamente às aulas, assistir às aulas gravadas que nós vamos postar, vocês podem entrar no Classroom, baixar previamente então os slides e ir anotando o que vocês quiserem, tá? Mas não é nada obrigatório porque o principal eu vou sempre procurar colocar nos slides. Então, gente, a linguagem jurídica, ela vai estudar aqui primeiramente, ó, o código linguístico da língua portuguesa aplicado ao contexto jurídico, certo? Nós sabemos que todos vocês acabaram de sair de um vestibular, né, prestaram um vestibular com bastante sucesso, fizeram aí a prova do Enem, redação, então presume-se que vocês já são muito bons de escrita. Então, a nossa ideia aqui é resgatar algumas questões que vocês vão utilizar um pouco mais, de forma mais acentuada, no exercício das profissões jurídicas. Então, obviamente, a gente vai trazer alguns elementos de língua portuguesa que a gente precisa ressaltar e trabalhar, especialmente aqueles em que normalmente há uma incidência maior de erros. Então, nós vamos trabalhar essa parte e sempre procurando trazer essa abordagem de uma maneira um pouco mais prática. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não vai estudar só língua portuguesa. Essa língua portuguesa ela vai vir aplicada às situações, às diferentes situações dentro das atividades jurídicas, certo? Então, como diz aqui, na primeira parte da ementa, vocês vão verificar que esse estudo é aplicado ao contexto jurídico. Então, se estuda também, né, nós vamos estudar também a interlocução dos operadores do direito com os diferentes segmentos com os quais interage, além do estudo das técnicas e dos mecanismos de comunicação aplicados às ciências jurídicas. Além disso, né, a ementa também prevê conhecimentos gramaticais aplicados ao texto que são debatidos em cada unidade de estudo. Então, se vocês forem observar, e eu vou já mostrar para vocês aqui, o conteúdo programático ele vai diluir um pouco esses assuntos e detalhá-los para que a gente possa
contemplar esses temas ao longo do semestre, certo? Então, se vocês observarem aqui, né, separei então o que seria o objetivo da disciplina, ou os objetivos, certo? Então, primeiramente, seria proporcionar que vocês tenham um maior contato com a linguagem para a atividade profissional. Então, bom, sempre que alguém falar, né, ainda mais para quem acabou de fazer o vestibular, passar no vestibular para direito. Ah, você vai fazer direito. Nossa, tem que ler bastante, né? Ah, é aquele monte de palavra complicada, aquele monte de expressão em latim. Então, enfim, vocês vão ver esses elementos ao longo de todo o curso. E aqui, nessa disciplina, a gente vai fazer uma primeira abordagem para aproximá-los dessa linguagem, certo? Então, a ideia vai ser aproximar mesmo os estudantes do vocabulário jurídico, né, da forma como a gente deve postar as nossas ideias nos nossos escritos, principalmente, tá bom? E aí nós vamos trazer, obviamente, elementos de língua portuguesa, gramática, ortografia, algumas regras aí voltadas à acentuação, pontuação, e sempre levando isso para aplicação nos contextos jurídicos, certo? Alguns elementos de redação, que eu também presumo que vocês já estão feras nessa questão da redação, mas aqui no direito a gente tem algumas questões bastante específicas que acabam aparecendo na redação jurídica, certo? Então, a estrutura com a qual vocês já estão acostumados, ela vai poder ser utilizada. Então, para fazer a redação lá no Enem, normalmente você utiliza aquela estrutura, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, em cada parte dessas partes você vai ter o desenvolvimento de alguns raciocínios, e aqui na linguagem jurídica vocês vão ter contato com outros tipos de estrutura de texto. Tá? Então, os textos dos documentos jurídicos, por exemplo, das petições, eles têm uma característica bastante própria e que normalmente é seguida. Né? Por exemplo, a estrutura da petição inicial, que na maioria dos casos está composta de demonstração dos fatos, argumentação jurídica e o pedido, certo? Então a gente vai ver de que maneira a gente precisa raciocinar também para construir os nossos textos dentro do direito. Então a gente vai ver nesse sentido esses elementos de redação. E aí a questão da argumentação nos textos também, que acabam aparecendo, que acaba aparecendo quando a gente está falando de redação jurídica, porque a argumentação é o elemento-chave do profissional do direito. Então, ele precisa argumentar para defender um determinado ponto de vista. Então, a partir da posição em que esse profissional se coloca em diferentes situações, ele precisa defender um direito, ele precisa contestar um direito, ele precisa negar alguma questão que está sendo imputada a uma determinada pessoa. Então, dependendo do que deve ser feito, a gente vai ter formas e algumas técnicas para fazer essa argumentação nos textos jurídicos, e é muito legal que vocês já tenham contato com isso no início do curso, tá? Isso vai ajudá-los bastante. Então pensem essa disciplina como uma disciplina instrumental que vai ajudar vocês, que vai dar ferramentas para vocês, para que ao longo do curso e lá na frente vocês possam desenvolver da melhor maneira possível as atividades de vocês no campo do direito, certo? E aí, finalmente, estrutura e coesão textual, né, que a gente vai precisar ver também. Então, não só observar a estrutura dos textos, mas a forma como você coloca os seus argumentos. Né? Obviamente, vocês podem pensar, né, português jurídico, como essa matéria é chamada em alguns lugares. Então, vai ensinar a gente a escrever direitinho. Sim, ensina a escrever direitinho mesmo. Mas, não apenas isso. Não se trata só de escrever corretamente as palavras ou os períodos, mas sim de fazer um texto que seja inteligível, que seja simples, porém técnico, porém bastante coeso,
que não dê margens a duplas, triplas, quádruplas interpretações, um texto que dê segurança jurídica. E a gente vai aprendendo todos esses termos ao longo do curso, tá bom? Então a ideia é que vocês tenham um contato inicial com essas questões. E aí, gente, para tornar esses objetivos possíveis, nós temos então como conteúdo programático esses assuntos, né? Então vocês podem ver lá nos nossos slides. Primeiramente, nós vamos estudar o que é a linguagem e o que é a linguagem jurídica. Num segundo momento, nós vamos trazer os aspectos gramaticais, depois os aspectos ortográficos, uso de hífen, acentuação gráfica e crase. Essa primeira parte da disciplina seria uma parte assim que vocês já acabaram de sair de uma situação que exigia bastante esse conhecimento de vocês. Então eu pressuponho que vocês já sabem bastante coisa. O que nós vamos fazer aqui é apenas relembrar e tentar trabalhar esses temas sempre de maneira voltada ao vocabulário jurídico. Então aquelas palavras que são mais utilizadas no direito, aqueles falsos cognatos, várias situações que vocês vão observar que podem ocasionar algum tipo de confusão para a utilização de termos no direito. Então, a gente vai abordar essas questões, porém, de uma maneira mais aplicada. E aí, passada essa primeira parte, nós ingressamos na questão mais da forma, da argumentação dos textos jurídicos e etc, ok? Então, aí nós vamos ter algumas concepções que vamos trazer sobre comunicação jurídica, sobre argumentação jurídica, né? Latim e linguagem jurídica, por que não? Então, vocês vão perceber ao longo do curso que eu tenho uma grande resistência com o excesso de formalismo no direito. Eu não gosto do excesso de formalismo. Eu acredito que ele separa as pessoas das instituições jurídicas, as pessoas comuns. Então, eu sempre procuro pensar que se uma pessoa comum não está entendendo o que eu digo, né, comum leia-se sem formação jurídica, se essa pessoa não entende o que eu digo ou ela não entende o que eu li, então eu preciso repensar algumas coisas, tá? Não que você não vai utilizar a linguagem técnica, né? Você tem que utilizar a linguagem técnica. Então vai ter situações em que a pessoa realmente ela não vai ter condição de saber tudo. Porém, no contexto geral, todos têm que ser capazes de entender o que você está dizendo ou o que você está escrevendo. Senão, não faz sentido. Então, o advogado ele exerce uma função essencial à justiça. E os outros profissionais do direito, eles também exercem uma função social, uma função essencial. Então, se a gente mantém essa postura de distanciamento do resto das pessoas, através de uma linguagem excessivamente rebuscada, isso prejudica, né, ao meu ver, a própria ideia do direito, do Estado democrático de direito, que é socializar os direitos, né, torná-los acessíveis para as pessoas, ok? Então a gente vai ter que ver algo relacionado ao latim. Então, nós utilizamos muitas expressões em latim na atividade jurídica e a gente vai precisar ver algumas delas, certo? Para então entrar na questão da redação forense, né, e aí a gente vai tratar um pouco de argumentação, né, novamente, de que forma nós precisamos colocar isso nos nossos textos. E aí coloquei ali 10, né, petição inicial e procuração, como assim, como formas mais práticas em que vocês vão perceber a forma como nós devemos escrever no direito. E aí mostrar para vocês como deve ser a escrita em documentos formais, tal como se observa ou se deve observar numa petição inicial e numa procuração, certo? A gente não vai conseguir ver todos os documentos jurídicos, mas coloquei esses dois aí para ter um parâmetro mínimo para que a gente trabalhe. Combinado? Então, esse é o nosso conteúdo programático.
Procedimentos, então. Como é que nós vamos trabalhar esse semestre? Então, primeiramente, eu sempre procuro fazer essa aula expositiva, que é uma aula gravada. Eu não tenho condições de dar aula ao vivo, eu tenho criança em casa, então é aquele caos. O marido também é professor, também tem outro emprego, então é muito complicado. Então eu vou fazer sempre as aulas gravadas, e aí vocês também vão ter um prazo para assisti-la. Normalmente eu dou até 2 dias para que vocês assistam e respondam a atividade, tá? Que é o próximo passo. Então, primeiro, ó, metodologia, através de aula gravada, aqui, tá? Aula gravada. Depois, atividades com metodologia ativa, significa que vocês vão ter uma parte da responsabilidade na disciplina. Então eu vou dar, digamos ali, o caminho inicial e em seguida passo a bola para vocês, sempre com algum texto ou alguma pesquisa de complementação de conteúdo para que vocês façam, certo? Então a gente vai ter a aula mais uma atividade que vai ser lá no Google Forms. Daqui a pouco eu explico as ferramentas que vou utilizar. E aí, palestras com profissionais, né? Botei no plural, mas na verdade eu acredito que é uma palestra. Então eu sempre gosto de pegar alguém que trabalhe mais na prática, porque eu sou uma professora. Então, mas já advoguei, obviamente, já tive outras atuações por aí e trabalho muito com pesquisa. Então, essa parte de escrita a gente domina bem, mas é sempre bom trazer alguém que trabalhe dia a dia com as questões técnicas para dar uma palavrinha com vocês, né, dar uma palestra sobre e que vocês possam também fazer aí perguntas e respostas, ok? Então, interação com a turma em horário de aula via chat. Esse chat é o WhatsApp, é o grupo do WhatsApp que já foi criado, vocês já devem estar por lá. Quem ainda não entrou, por favor, entre. Me enviei no e-mail de vocês, certo? Então, na hora das aulas, na hora que tiver marcadas as aulas, então vocês entrem, vocês podem perguntar. Nos outros horários vocês também podem perguntar, só que daí eu vou responder a hora que der, né? Não que não possa perguntar. E aí o chat vai ter umas regrinhas, tá, pessoal? Nada de ficar mandando mensagem aleatória, né, discutindo política, discutindo coisas que fogem à matéria, porque senão a gente não dá conta da quantidade de grupo de WhatsApp que existe nessa vida, tá bom? Então vamos focar e claro que a gente sempre vai poder conversar amenidades, mas sem exageros, tá bom? Então vamos combinar desde o início que o nosso grupo vai andar na linha. E o estudo dirigido eu coloquei aqui ao final, mas enfim, a ordem dos fatores não altera o produto. O estudo dirigido, que é essa atividade de metodologia ativa que eu falei para vocês no início. Então, a forma como vai ser feito esse estudo dirigido pode mudar um pouquinho de aula para não ficar uma coisa muito chata, muito cansativa, tá? Mas o formato então é esse. Aula gravada, estudo dirigido, em algum momento vai ter uma palestra e a gente tem a interação via grupo do WhatsApp, ok? Ok, recursos a serem utilizados, vamos lá. Eu escolhi a plataforma Google Classroom porque já tentei utilizar o AVA e eu achei um pouco complicado para esse período de ensino emergencial, né? Então, vocês não se matricularam num curso à distância, né? Então, o AVA ele é excelente, ele tem boas ferramentas, mas o Google Classroom, ele é mais leve, você pode mexer nele de forma bastante fácil no seu celular mesmo, né? De onde você estiver, você consegue acesso ali aos textos, às coisas que a gente coloca, então eu prefiro usar ele. Utilizo também o YouTube para subir os vídeos, né? Porque fica mais fácil, mais rápido, mais acessível, todo mundo olha lá. O Google Forms para fazer as atividades, lembrando que tudo, né, tanto os links de YouTube quanto os de Google Forms vão estar todos registrados no Classroom, tá? Então vocês não precisam ficar indo em várias plataformas. No Classroom vocês vão achar tudo, ok? E o Google Meet, eventualmente, se nós precisarmos nos reunir, né, e até mesmo para a palestra, a gente faz via Google Meet. Ok?
Coloquei aqui 2 avisos aqui, ó, frequência registrada aqui, frequência registrada aqui. Por quê? Primeiro, né, o primeiro passo das aulas é sempre assistir ao vídeo. Então você comenta lá, você assiste o vídeo e comenta, né? Assisti, professora, muito legal. Professora, que vídeo horrível, pelo amor de Deus, melhora essa didática. Então vocês vão fazer o comentário lá, dizer o que vocês acharam do vídeo. E se vocês estiverem logados com a conta Google de vocês, isso vai aparecer o nome de vocês, eu vou saber que vocês passaram por lá, tá bom? Tentem assistir o vídeo inteiro, por favor, tá bom? Não é só para deixar a frequência. Quem é meu aluno, né, dos períodos mais avançados, sabe que normalmente em prova eu cobro o que eu falo nas aulas. Então, assim, se você não assistir a aula, você vai ficar estudando aleatoriamente, ok? Então, porque tem gente que diz, eu não quero assistir essa aula e tal, vou estudar por conta própria. Mas aí você tá com um mundo de assuntos, enquanto o que eu vou cobrar na prova é o que eu falo aqui, né, nas aulas. Então, se vocês assistirem às aulas, eu garanto que vai ficar bem mais tranquilo, bem mais fácil de ir melhor nas provas. Combinado? Então, esses são os nossos recursos. Essas são as referências que constam do nosso plano de ensino, tá bom? Lá na minha biblioteca da UFMS tem vários outros livros também de linguagem jurídica. Se você, ao longo das aulas eu sempre vou mostrar, né, de onde foi que eu tirei o conteúdo, então vocês não se preocupem com isso. Mas se vocês já quiserem entrar lá para verificar algum livro que agrade, algum livro que tenha que vocês se identifiquem, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem bem tranquilos. Quem é meu aluno sabe também que eu não cobro assim, você tem que estudar pelo livro do fulano de tal. Eu não faço isso, tá? Deixo bem livre, bem solto, cada um estuda pelo livro que preferir, certo? Agora, a parte que todos vocês gostam de falar, que é a avaliação. Vamos lá. Gente, nesse cenário de pandemia, não tem muito o que fazer, tá bom? Então a avaliação vai ser escrita e individual via Google Forms. Não tem outra forma da gente avaliar melhor. E nessa disciplina menos ainda, tá? O que vai diferenciar é que, por exemplo, na P1 e na P2, eu costumo mesclar questões objetivas com questões subjetivas. Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar ao longo do semestre. E na PS, ela é totalmente subjetiva, tá certo? Sempre a gente faz pelo Google Forms, né, nesse período de ensino emergencial remoto, é Google Forms, então vocês vão receber o formulário para preencher, né, o nome de vocês, as perguntas e etc. As avaliações são feitas, daí não tem aquele prazo de 2 dias, elas devem ser feitas durante o horário de aula, tá bom? Então eu vou dar um horário para começar e um horário para terminar. Então, bem tranquilamente, nós podemos fixar isso daí, ok? Linguagem jurídica eu tenho 2 turmas, combinado? Então, se você é da turma 1, você tem um rol de datas aqui, e se você é da turma 2, você tem outro rol de datas para as provas. Verifique em que turma você está matriculado, ok? E agende as suas provas previamente, tá bom? Então, nesse dia, durante o seu horário de aula, você vai ter com certeza essa provinha para fazer, ok? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Já verifiquei que tem um erro aqui, ó. A turma 1, a P1. A data das provas da turma 1 aqui tá errado, gente. Ok, esqueçam esse slide e considerem o próximo slide como o slide correto. Que a gente teve aí uma confusão para determinar essas datas, né? Principalmente na turma de segunda, que tem algumas aulas que vão ter que ser no sábado para poder completar a carga horária, que tem muito feriado esse semestre, gente. Então, desconsiderem as datas aqui desse slide e considerem o cronograma. Onde é que está o cronograma, professora? Aqui, ó, turma 1. Nós temos então o cronograma dos nossos 17 encontros, certo?
Então, tudo que a gente vai fazer ao longo do semestre está aqui. Se tiver alguma alteração, vocês serão previamente avisados, mas, a princípio, gente, essas são as nossas datas, ok? Turma 1, então, olha aí, data de P1, data de P2, data de PS, atentem para isso. E turma 2, também, aqui nós temos as datas específicas. Combinado? Então, é isso aí. E aí, gente, então, passada essa parte, né, de apresentação da nossa metodologia, como é que a gente vai trabalhar, gostaria de demonstrar para vocês, falar um pouquinho sobre o que é a linguagem, né, e o que é a linguagem jurídica e, sobretudo, o que vocês devem esperar dessa disciplina, tá bom? Então, primeiramente, trouxe aqui para vocês um conceito de linguagem, né? Por linguagem, tradicionalmente, entende-se o sistema de sinais empregados pelo homem para exprimir e transmitir suas ideias e pensamentos, ok? Então, a linguagem, ela vai ser esse conjunto de sinais, e sinais pode ser diversas coisas, né? A linguagem, ela não é só a linguagem falada, tá? Então, você tem várias formas de utilizar a linguagem. A gente sabe que existe uma linguagem corporal, né, que você não precisa falar nada, mas às vezes um gesto é capaz de comunicar, certo? E aí a primeira distinção que a gente percebe é justamente a distinção entre linguagem e comunicação. Então a comunicação, ela significa tornar comum, compartilhar, né, trocar opiniões, associar, conferenciar. E esse ato de comunicar, ele implica necessariamente, né, ou quase que sempre, a troca de mensagens, que envolve, né, a emissão e o recebimento de informações. Então, isso é comunicar. E como a gente comunica? Através, né, uma das formas de comunicar é através da linguagem. E aí, a gente precisa perceber que a linguagem jurídica, ela tem um objetivo específico. Então, eu trouxe aqui para vocês uma citação de Moreno e Martins, em que eles dizem que no direito, a linguagem é tudo. Ela é o único meio de que dispõe o advogado, leia-se o advogado e os profissionais das áreas jurídicas, os demais profissionais da área jurídica, para tentar convencer, refutar, atacar ou defender-se, e é por meio dela que se concretizam as leis, as sentenças. No direito, a linguagem é tudo. Ela é o único meio de expressar as mais ínfimas cláusulas de um contrato. É com essa linguagem que os atores da cena judiciária pedem, respondem, explicam, narram, opinam e decidem. E não seria exagero afirmar que, sem a linguagem, não há justiça e nem há o direito, certo? Então, vocês vão perceber que tudo no direito está, né, e se atém à linguagem. Então, existem algumas máximas, algumas expressões jurídicas que são bastante utilizadas, como, por exemplo, o que não está nos autos não está no mundo. Então, em termos de processo judicial, vale o que está escrito no processo. E isso precisa estar escrito de forma correta, de forma clara, de forma coesa, que não gere dúvidas a respeito daquele direito que está sendo discutido. Então, gente, é essencial utilizar uma boa linguagem jurídica. Você pode prejudicar muito as pessoas pelo mau uso da língua portuguesa, certo? Então, eu espero que vocês entendam essa disciplina, encarem essa disciplina como algo essencial, como algo que realmente tem o condão de ajudá-los a entender os direitos e a buscar a sua efetividade, certo? Então, como um instrumento bastante importante. Então, o que vocês vão esperar dessa disciplina, gente? Primeiro, compreender as especificidades
da linguagem do direito. Eu não estou dizendo que nessa disciplina vocês vão conhecer todo o vocabulário jurídico. Isso não vai acontecer. Até o último dia da sua faculdade, até quando você formar e continuar estudando, vocês vão aprender novas formas de se expressar no direito, novos termos jurídicos. Então, sempre vocês vão precisar, o estudante de direito, ele sempre precisa se reciclar e aprender. E na linguagem jurídica não é diferente, tá bom? A gente vai buscar na disciplina a qualidade da escrita, a qualidade da escrita que é exigida para o profissional jurídico, certo? Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia o ensino, infelizmente não, né? Felizmente, o ensino chega a muitas pessoas, mas por vezes a gente tem uma formação deficitária e isso é muito ruim, isso compromete as instituições democráticas, especialmente na advocacia. Você precisa saber bem escrever, bem falar, para defender os direitos das pessoas, gente, isso é essencial. E aí, nesse ponto, eu coloco aqui como um terceiro elemento a necessidade de simplificar essa linguagem jurídica. Por quê? A gente vai ter uma aula para falar disso. Tradicionalmente, o direito foi feito para ser difícil, para ser inacessível, para ser excludente. E não é isso que a gente quer na nossa sociedade atual, com os nossos valores democráticos atuais. Então a ideia é democratizar, é ampliar o acesso ao conhecimento jurídico e não restringi-lo, tá bom? E isso implica a gente utilizar uma linguagem jurídica mais próxima das pessoas, que as pessoas tenham maior capacidade de entendimento, tá? Então aquele juridiquês, aquele falar, aquele escrever rebuscado ao extremo, nós vamos evitar. Combinado? E aí, tudo isso para aproximar o direito da sociedade, para aproximar o direito das pessoas e tornar o conhecimento jurídico um pouco mais igualitário, tá bom? Então essas são as questões que eu espero que vocês busquem na disciplina. E eu espero que nós tenhamos um excelente semestre. Termino aqui essa primeira fala com uma frase de Margaret Atwood, que eu adoro, e ela diz que uma palavra, depois de uma palavra, depois de uma palavra, é poder, tá? Então, deixo para vocês essa reflexão e me coloco inteiramente à disposição de vocês, meninos e meninas, para que a gente tenha excelentes estudos na seara da linguagem jurídica, tá certo? Vamos lá e animação, gente. Até mais. Tchau, tchau.